Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, o vídeo vai sair atrasado um pouco, tá? Mas está aí, continuando, porque o Ardor falou para continuar, explicando o Apocalipse para iniciantes. De uma maneira bem simples, irmão. Por que que é para iniciante? Mesmo você que já está aí escolado na Bíblia, você que já vê outros estudos, isso aqui não, esses vídeos não têm intenção nenhuma de repregar o que foi pregado ou de desmerecer ou contestar estudos que são feitos aí, entendeu? Pelos irmãos do mundo todo, é explicar de maneira simples, entendeu? Porque eu sempre prezo pela memória. Quem me conhece sabe que eu prezo pela memória, meus amados irmãos. E essa memória, ela tá, nós já passamos aqui do Apocalipse 2. Quando ele dá um conselho, um dos poucos conselhos para a primeira igreja, o que que ele diz? Abandonaste as primeiras obras, volta de onde tu caíste. Isso é memória. Isso é você ter memória. Eu sempre disse aqui, eu sempre já falei, já preguei sobre isso, inclusive, lá na igreja, sobre as duas multiplicações de pães e peixe. Tá? Você vai entender. Houve duas multiplicações de pães e peixe diferente do que alguns teólogos falavam, né? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que era o mesmo evento narrado diferente. Não, foram duas multiplicações, que a Bíblia fala que houve duas, mostra claramente. Então, olha só, o ministério de Jesus, o ministério profético dele, antes do sacrifício, foi de 3 anos, entendeu? Ele começou o ministério com 30 anos e morreu com 33. Então, nesse espaço de 3 anos, raciocina comigo, houve duas multiplicações de pães e peixe, tá? Então, meus amados irmãos, isso você sempre tem que ter em mente que isso foi um grande evento. Você pode ver que Jesus ele mandava sentar em grupos. E eu estou falando de milhares de pessoas. Isso é um evento que é narrado em 3 dos 4 evangelhos. Entendeu? Então, o que que acontece? É um grande evento, então você há de ouvir que no espaço de 3 anos não dá para esquecer, não é? Mas o que que aconteceu na segunda multiplicação de peixe? Quase a mesma coisa, entendeu? O povo seguindo Jesus, Jesus ensinando, o povo seguindo, como ovelhas que não têm pastor, com sede e fome de conhecimento, porque Jesus, ele é a fonte do conhecimento, ele é a palavra viva. E ficou tarde. Os discípulos que não eram convertidos, eles só vieram ser convertidos no dia de Pentecostes, depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, entendeu? Lá depois do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, é que eles foram convertidos. Tanto que você vai ver um Pedro que não nega mais Jesus, mesmo o problema sendo com Jesus e não com ele, ainda. Mas você vê Pedro, depois do dia do Pentecostes, mais corajoso, encarando inclusive Caifás, né? Anás, Caifás, que perseguia Jesus. E Anás e Caifás deu um conselho para Pedro. Ele falou assim: olha, eu não quero fazer nada com você, não. Eu só não quero que você fique pregando esse Jesus aqui em Jerusalém. Aí Pedro, cheio do Espírito, a palavra diz, a quem eu devo obedecer? Aos homens ou a Deus? Tu tá me entendendo? Depois da conversão, o Espírito é derramado e te faz mais corajoso. Antes, você nega Jesus, entendeu? Você fica com medo. Muitos ficam até com vergonha de pregar sobre Jesus, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma, porque Jesus mudou a minha vida. Então, voltando para a multiplicação de pães e peixes, que isso é importante, meus amados irmãos, os discípulos falaram a mesma coisa. Mestre, dispensa o povo para que eles não desfaleçam no caminho, não sei o que, não sei o que. Aí o Jesus, na segunda multiplicação, ele já mandou: homens de pequena fé, você já esqueceu do que eu fiz? Trazei, o que você tem aí? 2 pães e 5 peixinhos, né? 2 pães, né? É a palavra viva, não é isso? É o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. 5 peixinhos, peixe, simbologia do homem, né? Mérito de homem. Eu considero assim, eu acredito nessa tese. Tipo assim, o que você tem aí? Porque aquilo ali aconteceu literalmente, né? O alimento físico, a multiplicação física. Mas aquilo tem uma conotação espiritual. O que você tem aí?
eu tenho aqui Jesus, né? 5 vezes que eu li a Bíblia. Traz, que eu vou multiplicar para alimentar espiritualmente esse povo todo. É isso que Jesus está falando. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês é que se eu tivesse, eu já falei isso para Deus, já falei para o meu pastor, se eu tivesse lá como um dos discípulos, eu falaria para Jesus assim: e aí, Jesus, vai fazer aquilo ali de novo? Vai multiplicar os pães e peixes de novo? Porque lá à tarde você fez, você pode fazer de novo. Mas não, os discípulos parece que esqueceram. E aquilo ali não está ali à toa, porque as pessoas esquecem, irmãos. Irmãos, tem um monte de gente aí, né, preocupada com fraude nessas eleições, preocupado que agora o Alexandre vai perseguir, vai deixar Bolsonaro inelegível, aí já começa o desespero, já começa o desânimo, já começa, ai meu Deus, não sei o que. Tem gente, cliente meu, que tá falando, eu vou sair desse país. Aí eu dei um conselho para ele, cara, se tu for sair do país, não vá para a Europa, porque a Europa já está se transformando num dos blocos, né, de Zacarias, acho que é Zacarias 11, de Ezequiel 38, 39, né? Que um pouco antes do governo do anticristo e depois do governo do anticristo a guerra, que são sombras, né? O mundo ia se dividir em 3 grandes blocos. E você vê hoje a Ásia, o bloco da China, Rússia, Irã e outros países do Oriente Médio. Você está vendo a Europa e você está vendo o grupo das Américas, Donald Trump liderando, com Israel e Japão. Então, está se cumprindo essa escritura. Mas as pessoas estão desanimando porque elas não pensam e porque elas esquecem. Entendeu? Os Estados Unidos criou um departamento inteiro, meus amados irmãos, só para cuidar do Brasil. Porque ele gosta do Brasil? Não. Porque o Brasil ele tem trilhões de dólares escondido embaixo do solo. De tudo quanto é minério que eles precisam agora para alta tecnologia, principalmente terras raras. Mas também tem nióbio, tem grafeno, tem bauxita, tem urânio. E eles não vão deixar isso aqui na mão dos chineses e nem na mão do PT. Meus amados irmãos, as pessoas não raciocinam, assim, eles não têm visão periférica. Eles não têm memória. Vocês têm que ter memória, porque a memória é a base da sua firmeza. Meus amados irmãos, a Globo, eu tô falando a Globo porque é a velha imprensa, mas a Globo, que é a maior audiência, né, mais famosa, ela tá batendo no Supremo Tribunal Federal todo dia. É ela que não está deixando o assunto morrer. Se vocês tivessem memória, toda vez que a Globo pega para Judas, vamos dizer assim, ó, eu tô falando de Antony Garotinho, eu tô falando de Fernando Collor de Mello, o próprio Lula, quando ela pega para bater, é porque lá no final, aquela pessoa que ela tá batendo vai cair de uma maneira ou de outra. Ricardo, então por que o Alexandre tá fazendo isso com o Flávio, não sei o quê? É o sprint final. O problema é que vocês já ficam desesperados com qualquer coisa. Os Estados Unidos mandou agora, não adianta eu compartilhar isso. Os próprios irmãos, o medo é maior do que o raciocínio. Os Estados Unidos falou. Está no Capitólio já. Esse negócio do ramagem já escalou para o Capitólio. Eles falaram. Porque o Donald Trump, ele mandou na primeira semana que ele assumiu, meus amados irmãos, o Donald Trump, se eu não me engano, está com 1 ano e 4 meses de mandato. Na primeira semana, ele mandou uma carta ao Brasil. E essa carta tinha uma série de avisos. Essa carta não foi suspensa, igual a Magnitsky de Moraes, que muita gente que pensa que o Donald Trump suspendeu. Não, todo o processo Magnitsky já está pronto. Foi suspenso por causa de uma negociação, por causa de Maduro. E o Trump só não resolveu isso ainda, primeiro que ele resolve no tempo dele, primeiro que ele tem várias outras coisas maiores na frente, como o Irã, entendeu? Então, o que acontece? Depois que ele resolveu o problema do Irã, que ele vai resolver, se eu não me engano, ainda esse mês, ele vai vir ou para Cuba ou para o Brasil. Ele vai resolver, tá entendendo? Ele resolveu o da Venezuela, porque já era uma ditadura consolidada. Ele está resolvendo as coisas da ordem mais grave para menos grave, vamos dizer assim, né? Mais leve. Então, meus amados irmãos, o que eu estava querendo falar para vocês que é o seguinte: essa carta, ela não foi revogada. A Magnitsky de Moraes, ela foi suspensa por causa dessa negociação que envolveu a prisão do Maduro, tá?
Então, a qualquer momento, o Departamento de Estado, através do Donald Trump, ele pode falar, pode reativar a Magnitsky, não precisa fazer mais nada de novo, já está tudo pronto, é só ativar de novo. Tu tá me entendendo? É porque o Trump quer saber até onde o Brasil vai. Se eles vão continuar com a ditadura ou se eles vão limpar os ditadores. Porque os Estados Unidos, eles agem dentro da lei, mas com força. Então ele dá sempre a opção para você. Ele deu a opção para o Irã. O Irã quis peitar. Tu tá me entendendo? É um poder que é avassalador, inevitável. Que é o poder que limpa o caminho do anticristo. Então, mas mesmo assim ele fala assim, querido, você vai querer se juntar a nós ou tu vai querer ser varrido por nós? Tem gente que quer ser varrido. Aqui, eu tô falando de gente, meus amados irmãos, que bota medo em Xi Jinping, em Kim Jong-un, em Vladimir Putin. Quem é o Alexandre de Moraes na fila do pão para encarar Donald Trump, meus amados irmãos? Quem é Lula na frente de Donald Trump, meus amados irmãos? Que força militar nós temos hoje, meus amados irmãos, para encarar não só os Estados Unidos, vou até tirar os Estados Unidos, que é covardia, qualquer um. Capaz de vir uma tribo africana aqui com 10 aviões e num tacape e tomar isso aqui. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, eles não vão deixar isso aqui na mão dos chineses. Ele levantou, poucos esquecem, o André Esteves se encontrou com o Donald Trump, depois disso que a Globo começou a meter o pau no STF. Tu acha que isso é à toa? Ah, mas o Donald Trump, o Moraes está fazendo sprint final, vilão em final de carreira. Você já viu aquele vilão de fim de novela, de filme, que ele, no desespero, ele pega uma pessoa pelo pescoço e olha, já está no desespero, meus amados irmãos. Mas no final ele morre, ele é derrotado, entendeu? Então não esquenta a cabeça não, já está tudo armado já para o próximo presidente, né? Provavelmente, muito provavelmente Flávio Bolsonaro, porque ele é alinhado dos Estados Unidos. Mas o medo é maior. Aí a pessoa fala, mas o Lula no segundo turno, vocês estão brigando entre a direita aí. Meus amados irmãos, as pessoas chegam para mim e falam assim, para de dividir a direita, porque eu aponto a safadeza do lado dentro. Eu estou falando, os Estados Unidos vai resolver o problema do Lula e do PT. Nem o sistema brasileiro quer o Lula mais. Nem o sistema, meus amados irmãos. Porque você vê a virada de chave da velha imprensa. Antigamente passava pano para Lula, metia o pau no Bolsonaro. Eles não estão falando nada de Bolsonaro e estão metendo pau no Lula e no STF. O sistema não quer, então quem vai cuidar do Lula é a coisa. Mas aí vem os oportunistas, isso é que as pessoas não estão pensando, da própria dita direita, vem com essas pesquisas paga e manipulada, dizer que um homem que não pode sair na rua, que está derretendo, vai para segundo turno. Mas para que eles estão fazendo isso? Para levantar os candidatos dele e chutar o Flávio Bolsonaro. Mas quem é que está crescendo? Inclusive, pela primeira vez na história, liderando todos os institutos de pesquisa. A primeira vez que a direita, o espectro da direita, lidera todos os institutos de pesquisa. E sabe o que isso quer dizer? Que todos os institutos de pesquisa são de esquerda, então eles não têm nem mais como negar. Entendeu? Aí uns oportunistas quer botar medo em você, olha. E aí eles falam para você não dividir a direita, porque senão o Lula ganha. Vai ganhar como? Você não pode nem sair na rua. O sistema contra ele. Mas quem prega isso é usado como salvo-conduto só para quem apronta, para quem dá sinais de traição. Bota uma coisa na cabeça de vocês, meus irmãos. Tem gente que fala praticamente assim, não, a gente tem que aturar as pilantragens, senão a gente perde votos dele. Se for assim, nós já perdemos. A pessoa fala assim, o Bolsonaro tem que sair das 4 linhas. Nós já perdemos, porque o Bolsonaro está nessa condição de diferente justamente por jogar dentro das 4 linhas. Se ele usar as mesmas armas dos inimigos, ele vai ser a mesma coisa ou pior do que os inimigos. Então vocês têm que ter memória. Donald Trump falou, deixa meu amigo Bolsonaro em paz. E vai ter eleições limpas, senão eu vou intervir. Só que, meus amados irmãos, nós estamos em abril. Quanto mais perto, a votação não é em outubro, quanto mais perto de outubro, entendeu? Mais eficazes os ataques dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos agir agora, o povo esquece tudo de novo. Memória, meus amados irmãos, os discípulos esqueceram o que Jesus fizeram. Eu não. Se você tiver memória, você jamais vai abandonar Cristo.
Você jamais vai abandonar a verdade escrita na palavra dele, que não se contradiz, e jamais vai esquecer das bênçãos que ele fez na tua vida, os livramentos. Que o povo é assim, tem uma facilidade de esquecer, principalmente em quem ele fez o bem, tá? Agora, quando a pessoa faz o mal, faz uma fofoca, fica com aquele raiz de amargura até a morte. Não esquece nunca, mas o bem ela esquece. Esse é que é o problema da maioria das pessoas. Vamos lá, depois dessa longa introdução aqui. É dos cavaleiros, tá, meus amados irmãos? Ó, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes clamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe otorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como um vencedor determinado a vencer. Em outras versões, saiu vencendo e para vencer. Aí a pessoa pega isso aqui e fala assim: opa, um cavalo branco, né, com um arco, saiu vencendo para vencer, é Jesus. Não, olha aqui, ó. Foi-lhe outorgado uma coroa. Não está falando que Deus outorgou uma coroa para ele. Foi-lhe outorgada uma coroa. O sistema, você só vai entender isso lá na frente. Apocalipse 17, a partir do versículo 12. Foi-lhe dado uma coroa. Porque, meus amados irmãos, eu escrevi um texto para meus irmãos, tá, para explicar essas coisas. Quando Lúcifer ele desceu do céu, não foi porque birra de Deus, não, porque ele levantou uma dúvida. Então Deus não matou Lúcifer de cara, porque os anjos não iam ter mais reverência a Deus, ia ter medo. E em algum momento da história, a pergunta ia ecoar: e se Lúcifer tivesse certo? Então Deus, na sua infinita misericórdia, deixou Lúcifer governar. Mas por causa da desobediência, ele teve que ser precipitado junto com uma terça parte dos anjos. Então o Lúcifer, através da figura de anticristo, ele tem que reinar para tentar provar que o governo dele é melhor do que Deus. E Deus vai mostrar que não é, mas para isso ele tem que governar. Por isso que foi dado, outorgado uma coroa. O que é coroa? Domínio, majestade, domínio sobre as nações, gerência. Ele tem que dominar o mundo. Tu tá me entendendo? Porque a pessoa que fala que isso aqui é Jesus, ela tá desconsiderando todo o selo. Que reinado de Jesus é esse que vai vir com essas pragas todinha aqui, meus irmãos? Fome, homem matando os outros. Não faz sentido nenhum, eu estou falando. Vocês têm que ter raciocínio periférico. Entendeu? De 360 acima da pirâmide. Você tem que contar, você tem que pegar toda a situação e analisar. Não é sair tirando conclusões, não, meus amados irmãos. Olha aqui, ó. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, o outro segundo ser vivente ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Então, vem. Olha só, pode ir. Chegou a tua hora de reinar. Tu não quer mostrar que é melhor do que eu, Lúcifer? Chegou a tua hora, vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe concedido o poder de tirar a paz da terra, do modo que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe entregue também uma espada vermelha. Uma grande espada. O vermelho, ou escarlate, ele está associado ao pecado. Como é que o primeiro cavaleiro é Cristo? Se lembra lá de Isaías? Vinde a mim, ainda que seus pecados sejam vermelho como escarlate, eu transformarei branco como a neve. Então isso aqui é o pecado, foi para tirar a paz da terra. Como é que você tira a paz da terra, meus amados irmãos? Com divisão, com desunião, entendeu? Eu falei, a igreja que vai ser salva é da Filadélfia. Filadélfia vem do grego philos, que é o amor fraternal, o amor entre os irmãos, porque tem 3 tipos de amor, palavra amor no grego: o philos, o eros, que é aquele amor que a gente sente, né, por sexo oposto. Eu já dei o exemplo aqui. Eu tinha 5 irmãs, né, uma faleceu. Eu tenho amor filos por ela, que é o amor de amizade, mas eu não tenho amor eros, eu não tenho tesão nas minhas irmãs, vamos dizer assim. E tem um amor ágape, que é o amor que Deus sente, que ele ama todos independente.
de sexo, de raça, de cor, de conta bancária. Que tem gente que só ama o outro por interesse. Tem gente que só ama uma pessoa, ama entre aspas, né? Porque ela tem dinheiro, porque se ela ficar pobre, abandona. Isso não é amor, isso é interesse, entendeu? Então, Filadélfia vem do grego philos, aquele que tem amor entre os irmãos, será salvo, congregar. Então, quando ele fala para tirar a paz, é por divisão, é plantando mentira, plantando discórdia para a gente mesmo se digladiar. Mas ao mesmo tempo, as pessoas usam isso para falar, tá vendo aí, você fala de política, aí você está contribuindo com isso. Não, eu estou contribuindo para mostrar quem presta, quem não presta. Se você se associar a quem não presta, vai dar errado lá na frente. Não posso ficar calado, né, meus amados irmãos? Se você pode, porque você não foi escolhido para falar. Essa é a diferença, tá? O terceiro selo aqui, ó, versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, viu um ser vivente convocar, vem. Então reparei, ele viu um cavalo preto e seu cavaleiro ostentava à mão uma balança. Uma balança. Então eu ouvi que parecia uma voz grave vindo dentro dos 4 seres viventes clamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Olha só, isso aqui é muito interessante, tá, meus amados irmãos? Balança, uma das palavras que mais aparece na Bíblia também. E aqui, esse mesmo contexto está falando de muitas coisas que estão em Salmos e Provérbios. Deus odeia a balança desonesta. A balança é o símbolo de quê, meus amados irmãos? Da justiça. Eu falo, seja justo. E aqui ele está dizendo, ó, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destrua o azeite e o vinho. Está dizendo que a injustiça vai causar uma crise, inclusive econômica. Mas não está dizendo aqui para você estocar alimentos. Está dizendo para você confiar no Senhor e ser justo. E quando ele fala, não destrua o azeite e o vinho, o que é o azeite, meus amados irmãos? Vai lá, meus amados irmãos, volta lá no começo da Bíblia. Se eu não me engano, em Deuteronômio, Levítico, né? Como era ungido o sacerdote? Colocando azeite na sua orelha. Azeite é a unção, entendeu? Davi fala isso no Salmo também, né? Azeite é o derramar do Espírito Santo na sua vida. E o vinho. Você se lembra do primeiro milagre de Jesus? Que está no Evangelho de João, numa festa de casamento. Aquilo, meus amados irmãos, eu ainda vou fazer um vídeo sobre aquilo. Aquilo é maravilhoso. Jesus não estava naquela festa de casamento à toa. Você tem que saber o que é aquele casamento, amados irmãos. Ele está falando do casamento dele mesmo, com a noiva. Aleluia. E o que ele faz, irmão, ali? Acaba o vinho. Talha de pedra. Por que uma talha de pedra? Por que não era uma talha de madeira? Porque pedra representa o coração endurecido. Que antes não tinha esses latões industriais, né? Essas de plástico, nem nada, nem existia plástico. Eles talhavam uma pedra e aquilo ali era reservatório de água. Água é a palavra de Deus. Dentro, quando entra num coração endurecido, aí Jesus, que é a palavra, transforma aquilo em vinho. 2 conotações, o sangue dele que purifica e alegria. Porque Noé, assim que desembarcou da arca, ele sentiu alegria por ter sido salvo com a sua família e plantou uma vinha. O vinho está associado à alegria. Por que Jesus fez isso numa festa de casamento, meus amados irmãos? A bebida alcoólica ela foi feita para comemoração e não para vício. Não está me entendendo? Ali é uma comemoração, momentos de alegria, de conquista. Por isso que Jesus transformou em vinho. Não é igual muitas pessoas. Eu ouvi um bispo famoso falar, Jesus não tinha mais o que fazer, não. Transformar água em cachaça para encher a cara. É visão carnal, irmão. E depois que ele transforma o coração endurecido, entendeu? Com água, ele transforma em alegria. Ele vai ao mestre Sala. Mestre Sala é Deus, meus amados irmãos. Testemunho. Que o mestre Sala diz, pô, geralmente as pessoas, né, botam o vinho ruim no final. Mas não, agora botaram o vinho bom, que é Jesus, irmão. Jesus é classe A. É produto de primeira qualidade, meus amados irmãos. Então você tem que ver além do que está o significado. Então, resumindo aqui, ó,
vai ter uma grande crise econômica. Muita gente vai sofrer. A marca da besta, quem colocar, vai estar bem. Mas quem não botar, entendeu? Não vai morrer de fome, não. Primeiro porque o anticristo precisa governar sobre pessoas. E pessoas vivas. E todas as pessoas, porque inclusive ele vai querer enganar, se possível for, os escolhidos. E a fome mata. Você pode ver. Mateus 24, ele está falando, fuja por nome, os montes. Ele não está falando para tu estocar alimento, meus amados irmãos. Ele está falando para você confiar nele. Apocalipse 13, né, asa de 12. Asas de águia para a sua igreja. A igreja somos nós, o deserto, lugar de caminhada. O dragão, eu vou chegar nesse ponto, entendeu? Nesse capítulo. Em nome de Jesus. Antes do meio do ano. Ó, no meio do deserto, fala caminhada. Aí o dragão jorra água pela boca. O que é água? É a palavra adulterada, porque está vindo do dragão. O servo tem que correr dessa falsa doutrina de falsos pastores para ser guardado 1.260 dias, que quer dizer 3 anos e meio. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos, como é que tudo se esclarece quando você tem memória e estuda corretamente as escrituras na simplicidade? Então está dizendo de uma grande crise financeira, mas deu a ordem: não destrua quem tem o meu espírito e a alegria do sangue do meu filho. Não destrua os cristãos. Você não tem esse poder, anticristo. No quarto selo. Quando ele abriu o quarto selo, ouviu uma voz, o quarto ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que se matasse a espada e pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. Tem que ter uma redução populacional, meus amados irmãos. E isso aqui, pelos cálculos segundo a estatística de hoje, vai dar quase 2,5 bilhões de pessoas que vão morrer. Entendeu? É preciso fazer essa limpeza, porque está escrito: quanto mais pessoas existir, mais difícil o anticristo dominar. Entendeu? Mais difícil o anticristo dominar. Então, realmente tem que haver um monte de morte, até porque essa morte ela vai servir de parâmetro, esse bando de morte que vai ser bastante conhecido, para se consolidar e para chacoalhar as pessoas e falar assim: olha quantas pessoas morreram, até quando vocês vão ficar dormindo? Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daquele que havia sido morto pela palavra de Deus e o testemunho que proclamaram. Eles exclamaram com grande voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás a julgar que habita em toda a terra e vingar o nosso sangue? Aqui os próprios santos estão falando: Senhor, isso está demorando muito, porque causa revolta. Tu está me entendendo a sequência de injustiça? Um anticristo, aí vem morte, vem aumento de preço, vem tudo, e Deus preservando os seus no meio de todos os caos. Então cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi orientado que aguardasse um pouco mais. Espera, meus amados irmãos, entendeu? Jack Chan lá falou naquele filme, né, do Karate Kid, remake, com o Jason Smith: ficar calado e não fazer nada são duas coisas completamente diferentes. Aguardar para que completasse o número dos seus irmãos, que como ele foram servos, que da mesma forma também deveriam ser mortos. Satanás, Lúcifer, quando desceu com uma parte dos anjos, tem bilhões, miríades lá em cima, ficou uma lacuna. Então Deus, os salvos em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, está sendo morto e está sendo completada as colunas. Que esse número quem só sabe é Deus. Então corre para Cristo para garantir o seu lugarzinho na lacuna lá de cima, meus amados irmãos, que o livro vai fechar, tá? O sexto selo, quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto de roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira de um terrível vendaval. Meus amados irmãos, isso aqui é um evento catastrófico, tá? Mas é metafórico também. Você tem que ver a visão do que João tinha na época. Que nitidamente está falando de mísseis também, tá? Mísseis, bala traçante, entendeu?
E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes generais, os ricos e os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram se refugiar em cavernas entre as rochas da montanha. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós, oculte-nos da face daquele que assenta o trono da ira do Cordeiro, pois quanto é chegado o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? A palavra de Deus diz que o dia do Senhor é um dia terrível. Ele fala que o maior valente, não tem aquela pessoa valente que não tem medo de nada? Ele falou que o mais valente de todos vai se derreter de pavor. Quando ele fala aqui do corre, corre, ricos, a maioria, tá vendo? Ricos, poderosos, eles confiam no poder do bolso deles. Eles confiam no poder das suas sentenças vendidas, inclusive por membros da Suprema Corte. Eu falei aqui Isaías, capítulo 1, dá uma conferida lá, a partir do versículo 20 ou 18, se eu não me engano, que ele está falando da injustiça. Enquanto a terra, os habitantes da terra, eles estão na maldade, tudo, a lá Sodoma e Gomorra, a paciência de Deus vai subindo. Mas quando a justiça começa a ser invertida, é sinal que Deus já está a caminho, que o grande dia do Senhor está chegando. Como é que está o nosso STF? Agora, você viu a reportagem que saiu ontem? George Soros comprando sentenças de auto-pen, assinatura dos Estados Unidos, a caneta automática, falsificando a assinatura de presidentes dos Estados Unidos, meus amados irmãos, foi descoberto agora. Injustiça. Entendeu? Injustiça. O que o Alexandre de Moraes está fazendo? Injustiça. Então Deus vai. E Deus está honrando as orações dos justos. Agora você vê. Eles estão correndo ali para as fendas da montanha. Paulo Coelho, Ana Maria Braga, deu 10 milhões de dólares para comprar um bunker a 30 metros abaixo. O Mark Zuckerberg, se eu não me engano, foi 5 bilhões de dólares. Tem até shopping lá embaixo, a 70 metros de profundidade. Para quê, Ricardo? Para escapar de bomba, de ataque, de tudo. Mas Deus vai catar eles lá embaixo. Por isso que está o desespero deles. Mas e os servos do Senhor? O servo do Senhor está guardado, aleluia, no deserto, sendo sustentado e alimentado por 1.260 dias. Qual é o grupo que você quer ficar, meus amados irmãos? Os grupos dos endinheirados, que tem 10 milhões ou 5 bilhões para construir um buraco, para viver igual rato pelo resto dos dias lá embaixo? Ou você quer viver livre sob a proteção do Senhor? A escolha é sua. Eu estou aqui não para forçar, nem para converter ninguém. Eu estou aqui para explicar a Bíblia de maneira simples, para chamar vocês à memória e dizer que tem um Deus que vai se manifestar na hora certa, assim como os Estados Unidos vai se manifestar na hora certa. Entendeu? Vocês têm todo o direito de desanimar. Eu não, porque eu estou vendo a minha vitória lá na frente, porque eu tenho memória, meus amados irmãos. Laí Ribeiro, né, foi um grande coach dos anos 80, 90. Ele disse uma frase interessante: se preocupar antes do tempo é se preocupar 2 vezes. Eu acho isso interessante. E se você está preocupado, é porque você não tem fé. Então começa em oração, pedir para o Senhor aumentar a sua fé. Porque quanto mais as profecias se cumprem, mais alegria eu sinto, pela certeza de eu estar no caminho correto, no caminho mais excelente, no caminho da salvação, que nem os loucos, segundo Isaías diz, nem os loucos errarão esse caminho. Tá bom? Até o próximo vídeo, vai ser o capítulo 7. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.